Olá, meu nome é Ibrahim Massarelli, eu sou médico cardiologista do Dante Pazzanese do Fleury e venho aqui participar desse Cardio Summit 2021 promovido pela General Electric, a quem eu agradeço o gentil convite. Estamos aqui hoje para falar sobre tomografia no planejamento e no acompanhamento de pacientes submetidos a tratamento percutâneo de doenças da válvula mitral. É claro que, ao se falar de válvulas, é impossível não lembrar do ecocardiograma, que é a ferramenta mais utilizada na prática e assim tem que ser. Porque as ondas de ultrassom são muito rápidas, com uma grande velocidade. Dessa maneira, o eco conta com uma resolução temporal suficientemente boa para mostrar as características da válvula ao longo das diferentes fases do ciclo cardíaco. Dessa forma, eu tenho a possibilidade de fazer uma análise pormenorizada de estruturas que se movem muito, ou seja, as válvulas, dentro de outras estruturas que se movem muito, que é o coração. Isso dá ao ecocardiograma um papel de destaque. Porém, por vezes eu preciso fazer uma mudança de planos para melhorar a investigação. Poderia fazer um passo a mais diagnóstico, às vezes é importante, por exemplo, se o ecocardiograma não me deu todas as informações que eu preciso para tratar aquele paciente, principalmente se existem resultados conflitantes, um ecocardiograma dá um veredito, o outro dá outro, ou os resultados do exame são conflitantes com a clínica, isso também pode acontecer, mas existem situações mais desafiadoras, como, por exemplo, assintomáticos com defeito valvular grave. Qual o momento certo de intervir naquele paciente para impedir a perda de músculo cativo, para impedir a perda de função ventricular? Então, muitas vezes eu preciso avançar para descobrir exatamente quando o defeito é grave do paciente, mesmo que assintomático precise ser tratado. Tomografia pode ajudar nesse sentido? Pode, mas não é a principal contribuição dela. Principalmente nos casos de estenose mitral degenerativa, que eu posso ter calcificação, existe uma correlação entre o grau de calcificação daquele aparelho com o grau de defeito. Mas essa associação, embora positiva, é menos intensa do que acontece com a estenose aórtica. De fato, se eu quiser complementar a análise feita pelo ecocardiograma, a melhor opção é a ressonância magnética, tanto para medir a área valvar, como principalmente até para identificar áreas de lesão miocárdica. Quando eu tenho pela ressonância magnética áreas de necrose estabelecida, cujo padrão pode ser muito distinto, pode ser muito variado, na verdade, tanto nas doenças valvares aórticas como mitral, mas se eu já tenho evidência de realce tardio, se eu tenho mais recentemente até alterações nos mapas T1, ou no mapa T1, talvez esteja na hora de intervir naquele paciente para impedir que essa injúria miocárdica aumente e a qualidade de vida desse paciente não seja aquilo que poderia ser se nós tivéssemos feito a intervenção mais precocemente. A tomografia ajuda mais num outro momento. O papel primeiro da tomografia seria não exatamente para decidir se eu tenho que intervir, mas depois que eu decidir que é o momento de intervir. Porque hoje nós dispomos de duas opções bastante atraentes para o tratamento não clínico, vamos chamar assim, da doença valvular mitral. Nós podemos levar esses pacientes para a cirurgia, por implante de prótese, como todos conhecemos, mas também o tratamento percutâneo se apresenta cada vez mais como uma opção interessante. Nós temos a possibilidade de colocar próteses sem fazer uma toracotomia do paciente e dessa maneira garantir um alívio dos sintomas e tratá-lo principalmente em situações favoráveis que nós veremos quais são a seguir. A tomografia, embora ofereça dados funcionais, como nós vemos aqui em movimento, veremos outros exemplos a seguir, não é utilizada para essa finalidade exatamente para dar o grau de redução de abertura valvar, mas é principalmente usando a sua alta resolução espacial. A tomografia faz cortes muito finos, com isso ela tem uma elevada resolução espacial, o que implica numa demonstração muito adequada da anatomia. Portanto, quando eu faço a tomografia, não é para dizer que existe ou não um defeito anatômico, mas a maior parte das vezes é para dizer quais são as características da válvula que eu vou tratar, quais são as dimensões daquela válvula que eu vou tratar, e principalmente para definir qual a área que sobra da via de saída do ventrículo esquerdo, que se chama de neovia de saída do ventrículo esquerdo, mas nós também poderíamos chamar de via de saída residual. Isso que a prótese que será implantada, ela pode promover uma redução daquela área. Por quê? Porque ela vai empurrar os folhetos valvares para frente, ela é recoberta. Então, se não existir um espaço suficientemente grande para passagem de sangue, nós podemos provocar uma obstrução muito grave, até uma oclusão daquela via de saída, com as consequências desagradáveis que isso pode ter. Então, é importante
que essa área seja medida com muito cuidado e fornecida ao grupo que decide. Aliás, o ideal é que quem faça a imagem também faça parte do time do coração, das discussões do time do coração, para dizer, olha, esse caso é mais ou menos favorável para o tratamento percutâneo. Se a área de via de saída residual for pequena, é melhor indicarmos cirurgia como fazer antes. A literatura é muito coerente no sentido de apontar que essas imagens, para que possam fornecer adequadamente as informações que precisamos, têm que ser boas imagens. Nós precisamos reproduzir o ânulo valvar com muita qualidade. Nós temos que evitar artefatos ao máximo. Isso nem sempre é fácil, particularmente nesse subgrupo de pacientes valvares. Eles podem ter dispneia, principalmente porque eles já vêm numa classe funcional muitas vezes mais avançada, quando se pensa em tratar esses pacientes. Estenose aórtica, muitas vezes nós tratamos assintomáticos, os mitrais geralmente são pacientes sintomáticos, que apresentam, às vezes, classe funcional 3, até alguns 4, e isso faz com que o controle respiratório seja mais difícil, há que se atentar para a classe funcional do paciente. E outro problema é o ritmo. Muitas vezes nós temos pacientes com arritmia supraventricular, fibrilação atrial crônica, e aí não tem dúvida que quanto melhor o equipamento, quanto mais moderno for o equipamento que eu tenha a meu uso, melhor vai ser o resultado da imagem que eu vou compor. Mas muitas vezes a pessoa não pode trocar de equipamento, não tem equipamento de última geração, e aí o importante é tentar fazer o exame anteriormente. Compensar clinicamente? Claro que isso é atraente, seria o ideal, mas nem sempre eu posso fazer, até porque muitas vezes se pensou em intervir na válvula, seja percutâneo ou cirurgicamente, porque os recursos clínicos não estão mais dando conta de compensar bem aquele paciente. Mas eu posso caprichar na injeção de contraste, posso tentar aliviar o problema da apneia, da dispneia, dando um pouquinho de oxigênio para aquele paciente que respira antes. Isso faz com que ele mantenha uma apneia um pouco mais prolongada. E posso também usar beta-bloqueador, na maioria dos casos, para tentar reduzir o ritmo de resposta ventricular. Claro, precisa tomar cuidado, fibrilação atrial de recente começo, mortalidade coagulada, existem esses outros aspectos clínicos. Mas é um recurso a mais para ser utilizado se conseguir a melhor imagem possível. Porque essa imagem, na verdade, ela vai ser aquilo que vai nos possibilitar identificar corretamente o plano valvar. Eu vou identificar esse plano valvar usando como recurso principal alguns pontos de referência, como o trígono fibroso esquerdo, o trígono fibroso direito. Depois é importante que eu faça o alinhamento com o sulco atrioventricular para poder fazer o limite com o ventrículo esquerdo, como nós vamos ver aqui nesse vídeo. Eu vou alinhar o eixo longo do coração, em seguida vamos inclinar para mostrar aqui um pouco melhor o plano da válvula mitral. Vamos recuar até os referenciais anatômicos mais próximos do átrio. Encontramos o trígono fibroso esquerdo, encontramos o trígono fibroso direito, é feito esse alinhamento. Depois nós alinhamos com o eixo longo do coração, para que possamos encontrar o sulco atrioventricular e depois conduzirmos o plano de medida até o ponto mais próximo do ventrículo, onde nós vamos ter essas dimensões que nós vemos nessas imagens mais fixas aqui à esquerda no vídeo. Então, repetindo, mais do que simplesmente conseguir essas medidas, é importante que eu veja a área da via de saída residual, quanto vai sobrar para o fluxo de sangue passar. Eu aproveito essa imagem para lembrar que excesso de calcificação não contraindica a realização de procedimentos percutâneos, mas é importante que o intervencionista saiba que eles existem. Cálcio é facilmente visto pela tomografia, então encontrou, relata, chama atenção, que é pouco, que é muito, enfim, isso é importante. E lembrando que essa prótese vai provocar uma diminuição de fluxo, então é importante muito mesmo ver esse aspecto. O ângulo mitro-aórtico também tem algum impacto, mas na verdade existe até uma relação entre eles, né? Quanto mais fechado, menor a área da via de saída, mas o que eu tenho mesmo é que encontrar, definir essa área da via de saída para ter segurança no procedimento que eu vou fazer. Essas são as medidas que eu forneço. Nós fornecemos as dimensões da valva mitral, os ângulos e os planos, mas principalmente a via de saída do ventrículo esquerdo e até o ângulo de trabalho e o próprio ângulo mitro-aórtico. Um capítulo que vem ficando cada vez mais importante nesse contexto do tratamento percutâneo da doença valvar mitral é a opção de fazer um implante percutâneo de uma prótese dentro de uma outra prótese. Usa-se muito o termo valve em valve em inglês, mas é isso que quer dizer, colocar uma prótese dentro de outra. Isso se dá porque muitas vezes pacientes são portadores de próteses biológicas que degeneram e nós sabemos que existe um risco aumentado na reoperação.
as equipes cirúrgicas têm resultados cada vez melhores, mas nós podemos, muitas vezes, não ter os resultados ideais. Então, de repente, se eu tiver uma opção menos agressiva para esses pacientes que garantem um bom resultado, isso é importante. As medidas que eu farei são as mesmas, num certo ponto facilitado, porque todo aquele trabalho que tinha para localizar o anel, os trígonos, etc., que eu tenho que focar a atenção para medir o diâmetro e a área da prótese, e depois calcular a área da via de saída residual. Quando nós fazemos um exame, por exemplo, como esse, começam com cortes axiais, que vão cobrir o coração. Observe que muitas vezes o átrio esquerdo é aumentado. Temos, como nesse caso, uma imagem que pode sugerir uma falha de enchimento no apêndice atrial esquerdo, mas depois nós continuamos avaliando para tentar identificar a prótese que tem uma área um pouco mais escura. Como existia suspeita de trombo no apêndice atrial esquerdo, na verdade, quase sempre nós fazemos isso, repetimos uma imagem tardia que, como todos sabem, as imagens precoces podem levar a falso diagnóstico, como era o caso, não existia falha de enchimento, não existia trombo naquele apêndice atrial, e aqui nós vemos, sim, a prótese aí com já alguns pontos de degeneração, e essa falha de enchimento persistente, esse de fato era um trombo presente na prótese deste paciente. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter, assim como eu tenho que saber bem a anatomia. Quando eu trato de válvulas nativas, eu tenho que saber bem as estruturas e o que pode acontecer tardiamente durante o implante. Por exemplo, não é raro que nós encontremos uma prótese biológica com esse tipo de imagem, áreas escuras, aqui logo por baixo das hastes da prótese, algum ponto de calcificação. Será que isso é trombo? Será que não é? Então, eu preciso saber que algumas coisas podem acontecer. E essa imagem que nós vemos aqui, desse paciente, tem algumas características interessantes. Na primeira cirurgia, foi feita a ligadura do apêndice atrial esquerdo, por isso ele não aparece com nenhum grau de contrastação. E nós vemos aqui que isso que parece ser simplesmente um pânus, que estava um pouquinho mais espesso na borda mais inferior. Se eu deixo a imagem aqui da esquerda correr, eu percebo que, na verdade, existia algo a mais. Então, existia um pouco de trombo aqui. Esse trombo não é o suficiente para contraindicar o procedimento, mas é importante que se saiba que ele existe até para o manejo clínico do pós-procedimento. Então, são características que eu tenho que descobrir e tenho como passar. A outra coisa importante de se mencionar é de correlacionar com os achados clínicos, porque, por vezes, eu posso ter imagens como essa, de grandes falhas de enchimento, e a nossa tentação é dizer, olha, tem uma prótese biológica, está aí há muito tempo, degenerou, provavelmente isso aqui tem tudo para ser um trombo. Né? Eu percebo até que uma relação, será que isso aqui é causa? Não, provavelmente é consequência de um folheto que se degenerou, sempre parou, ok, isso eu posso dizer, mas nem sempre eu consigo antecipar pela tomografia o que é que eu vou encontrar ali. Esse caso bastante interessante, que nós temos uma falha de enchimento que lembrava o trombo, é o mesmo caso da imagem anterior, e que quando o cirurgião tirou, se tratava de uma endocardite infecciosa. Então, importante lembrar que não foi nenhuma surpresa, porque o resto é clínico indicava isso. Então, lembre-se de correlacionar com o resto dos achados clínicos e fazer a investigação, e que a imagem da toma ela ajuda a identificar, ajuda até a pensar em endocardite, mas ela não serve para fazer o diagnóstico, não dá para definir isso. Algumas técnicas de reconstrução mais sofisticadas podem ajudar a identificar, por exemplo, qual é o folheto que se movimenta menos ou que se movimenta mais. Aqui nós temos a sensação que o folheto é mais relacionado à via de saída do ventrículo esquerdo, à aorta, que apresenta maior mobilidade. Quando nós vamos olhar essa imagem, a gente percebe que realmente é por aí. Mas a informação principal, como eu já disse, é a da medida da via de saída. No caso das biopróteses, nós temos algumas peculiaridades. E que, vejam, por exemplo, esse caso, que quando eu faço o alinhamento, sem nenhuma projeção da base da nova prótese sobre a prótese anterior, aqui o offset do zero, que todos veem aqui, sobrava uma área pequena, uma área da via de saída que parecia que contraindicaria o procedimento. Se nós fizermos, por outro lado, um deslocamento de 4 milímetros dessa prótese para o interior do átrio esquerdo, nós vamos ter aqui o offset de 4 milímetros, nós vemos que a área da via de saída aumentou muito. Mas para isso é importante que eu saiba que a bioprótese que estava lá permite que isso seja feito, é importante existir essa comunicação, e nem sempre é uma coisa simples de se fazer. Então, quanto maior a experiência do grupo, melhor. É muito importante que se passe essas opções, não apenas um número simples. E usar a tomografia, muitos desses pacientes já estão em faixa etária de perdência arterial coronária, muitas vezes para dispensar o cateterismo, mostrando aí placas discretas da descendente anterior, a ausência de placas na circunflexa e na coronária direita. Queria agora, antes de terminar, compartilhar com aqueles que estão nos acompanhando 2 casos
de tratamento de prótese, com uma evolução um pouquinho diferente dos dois. Esse é um paciente relativamente jovem, de 42 anos. Nós vemos aqui o tronco da coronária esquerda dilatado, perdão, o tronco da artéria pulmonar dilatado. Nós vemos aqui a prótese situada nessa posição. Esse paciente tinha essa dilatação do tronco da artéria pulmonar porque ele já tinha uma hipertensão antes da primeira cirurgia, isso não foi uma coisa que se desenvolveu depois. Parecia uma prótese com poucos trombos e, apesar de ser uma paciente que já tinha HT prévia, que tinha um aumento do átrio, a gente percebeu que não tinha nenhum trombo significativo no átrio esquerdo, nem no apêndice atrial, tanto nos planos oblíquo-coronais como nos planos transversos. Não tinha trombo, isso era um procedimento mais tranquilo. Existia aqui sim alguma proliferação naquele pânus, feitas as medidas e a localização. Nós então simulamos a presença daquela prótese que vai ser colocada, e eu gosto não apenas de fazer uma medida aritmética, como nós fizemos ali, mas ter uma ideia tridimensional de se efetivamente a área que existe para o fluxo de sangue será satisfatória para manter o débito que o paciente vai necessitar depois do procedimento. Isso sempre é uma coisa interessante. Na evolução, a prótese se mostrava bastante bem aposta, sem maiores problemas, porém com um pontinho de trombo aqui nas porções mais proximantes. Esse paciente foi anticoagulado, feito esse diagnóstico. Foi anticoagulado, 3 meses depois sumiram os trombos, e notem que o controle, perdão, essa imagem da esquerda que é pré-procedimento, comparada com esse controle do tratamento, mostrava não apenas a resolução do trombo, mas também a diminuição do volume. Eu fiz uma imagem volumétrica aqui, para que todos pudessem perceber a redução do volume do átrio esquerdo que aconteceu na evolução desse tratamento. Mas, como eu disse, é importante lembrar que coisas diferentes podem ser encontradas nas válvulas. Nem sempre as imagens de faringimentos são trombos. Geralmente os trombos se localizam como aqueles que eu mostrei, são fenômenos mais situados em algum ponto da prótese ou sobre ela, enquanto que o pânus é uma característica mais corriqueira, muito embora os cirurgiões relatem que quase sempre nas operações existe algum grau de trombose nas próteses colocadas. E o outro caso que eu quero compartilhar, esse aqui de novo começando as imagens transversas do tórax, vemos aqui o trombo da coronária esquerda. Vejam que o apêndice atrial esquerdo também havia sido ligado no primeiro procedimento, aqui a prótese, uma prótese até com mais falhas de enchimento, uma prótese que parecia um pouco mais complexa do que a anterior, mesmo, eu friso esse ponto, então por isso que eu repito aqui, mesmo sabendo que o apêndice atrial esquerdo havia sido ligado, nós fazemos as imagens tardias, para que possamos ter uma ideia melhor da presença, ausência de trombos, onde existem, onde não existem. São feitas as medidas dos diâmetros residuais, as medidas do chamado diâmetro verdadeiro interno, e aqui foi feito um cálculo da via de saída, que sem muita projeção intratrial, nós vemos aqui uma área de 255, bastante satisfatória. O paciente não apresentava obstrução nas artérias coronárias, ele foi, portanto, submetido ao implante da prótese. Aqui nós vemos o controle, uma reconstrução interna, nós vemos aqui os 3 folhetos, os suportes metálicos, e aqui, de novo, a mesma projeção que nós fazíamos antes, para estimar como ficaria, nós fazemos agora, depois do pronto, para perceber que ela não só está bem aposta, como o átrio esquerdo está aqui com volume que a gente espera que diminua com o passar do tempo, por exemplo, do que aconteceu naquele outro caso, e sem nenhuma obstrução significativa ao fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo e sem trombos. Outras reconstruções servem sempre para que se tenha uma ideia, principalmente do volume, né? Então eu gosto muito de olhar o átrio esquerdo, a sua relação com a prótese, perceber, eventualmente, a situação desse átrio, desse ventrículo, como é que se encontram, e, é claro, reconstruções desse tipo podem servir também para fazer o controle nas artérias coronárias. Dessa maneira, as minhas considerações finais seriam de que a tomografia pode auxiliar na estimativa do grau de estenose mitral, mas é um papel secundário do médico. Ele é, sim, fundamental para identificar casos que sejam adequados para a intervenção. Para identificar o grau de estenose mitral, ele perde muito do eco, ela perde até da ressonância. Ela é mesmo importante para identificar casos adequados para a intervenção e para planejar a abordagem. Ele é extremamente útil para identificar trombos, principalmente cálcio, tomografia de muito bem cálcio, como nós tivemos a oportunidade de discutir, e para fazer a avaliação adequada do resultado imediato e tardio, embora tardio ainda a experiência seja pequena. E pode até orientar o manejo terapêutico após o tratamento percutâneo, identificando a presença de trombos que, porventura, possam passar despercebidos por outros médicos. Era isso que eu queria compartilhar. Quero mais uma vez agradecer
a General Electric pelo convite e desejar um bom evento.